Fala aí, eu sou Nicolas Péricles do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre introdução ao MHS, beleza? Então partiu. Bom, a primeira dúvida que pode pintar para você aí é a seguinte: o que é MHS, Nicolas? Bom, o MHS, ele é um movimento harmônico simples. Ele funciona da seguinte forma, olha só. Eu tenho esse sistema aí, tranquilo? Que é uma massa M ligada a uma mola de constante K. Tranquilo? Então eu tenho esse bloquinho de massa M ligada à mola. Bom, a mola está na posição de equilíbrio dela, tranquilo. Aí eu chego e desloco essa mola de A, tá? Eu puxo ela de A e chego até aqui. Se eu soltar esse bloco, o que vai acontecer? Bom, se eu soltar esse bloco, a mola vai puxar de volta, tudo bem? Ele vai vir até parar a uma distância A para o outro lado da posição de equilíbrio, certo? Chegando aqui, a mola empurra o bloco de volta e o bloco vem até chegar aqui em A. E ele fica fazendo esse movimento oscilatório entre A para a direita e A para a esquerda. Tranquilo? Deu para entender? Beleza. Então, o MHS é um movimento harmônico simples. Ele é harmônico porque ele é oscilatório, tranquilo? E ele é simples porque ele é sem atrito. A gente desconsidera o atrito nesse movimento. E o que é um movimento oscilatório? O movimento oscilatório é um movimento em que algumas propriedades se repetem com o tempo, tá? No caso, a gente vai estudar posição, velocidade, aceleração, são algumas das propriedades aí do MHS. Tranquilo? Belezinha? Então tá. Uma outra pergunta que você pode fazer é a seguinte: não, tranquilo, Nicolas, mas como eu represento matematicamente esse movimento? Bom, pensando que ele é um movimento oscilatório, a gente pode buscar algumas funções oscilatórias, algumas funções que se repetem com o tempo na matemática. A gente vai usar função seno e a função cosseno, certo? Que são funções que se repetem com o tempo. Esse desenho aqui ele vai se repetindo com o tempo. E a função cosseno, a mesma coisa. Tudo bem? Bom, sabendo disso, a gente chega na fórmula da posição do MHS. A posição do MHS é dada por, a gente chama de x de t, por A cosseno de ômega t mais φ ou A seno de ômega t mais φ, certo? Onde A é a amplitude ou maior afastamento da origem, certo? É o A do nosso desenho. Ele estava no equilíbrio e afastou de A. Essa é a amplitude. É o maior afastamento da origem. Ômega é a frequência angular, tudo bem? Que a gente pode calcular como 2π sobre período, 2π vezes a frequência. E o φ é a fase do movimento. Tranquilo? Ele é o ângulo inicial, ele está relacionado diretamente à posição inicial do meu movimento harmônico simples, ou do meu bloco. Certo? Beleza? Então tá. Bom, a gente viu a posição, mas e a velocidade, e a aceleração? Como é que funciona? Se a gente lembrar, a velocidade é a derivada da posição em função do tempo. Se a gente derivar a nossa função de posição, a gente encontra essa função para velocidade, menos ômega A seno de ômega t mais φ. Tranquilo? Usando a nossa regra da cadeia. Da mesma forma, a aceleração é derivada da velocidade em função do tempo. Então, se eu pegar a velocidade e derivar a fórmula da velocidade, eu vou achar que a aceleração em função do tempo é menos ômega ao quadrado A cosseno de ômega t mais φ. Mas repara o seguinte, ó, A cosseno de ômega t mais φ é a posição, tá vendo? Então, a gente também pode falar que a aceleração é menos ômega ao quadrado vezes a posição, certo? É uma forma da gente relacionar os dois aí.
Então, beleza. Bom, o que pode acontecer é que as funções seno e cosseno elas possuem uma defasagem. Não é isso? Pô, mas o que é defasagem, Nicolas? Pensa no seguinte, olha só, tem a função seno aqui e a função cosseno aqui. Certo? Repara o seguinte, ó, se eu botar a função seno e a função cosseno uma embaixo da outra, ó, repara que o desenho da função cosseno ele é igual ao desenho da função seno, começando aqui, ó, em π sobre 2, tá vendo? Então, a gente pode dizer o seguinte, que a função seno e a função cosseno, elas estão defasadas, ou elas possuem uma defasagem de π sobre 2 radianos. Tranquilo? Por quê? Porque elas têm essa diferença, porque quando você anda com uma função π sobre 2, você encontra o mesmo desenho, a mesma função. Então, existe essa defasagem. Se a gente for jogar numericamente, a gente olha e vê que cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 1. Se a gente aplicar π sobre 2, ou 90 graus, cosseno de π sobre 2 é 0, seno é 1. Então, andando com π sobre 2, eu encontro os mesmos valores para seno e cosseno. Tranquilo? Então, as funções estão defasadas em π sobre 2. O que isso quer dizer para a gente? O que isso vai falar para a gente? Que quando a minha aceleração for máxima, a minha velocidade vai ser mínima, ou zero, né? Por quê? Porque a aceleração ela é uma função do cosseno e a velocidade é uma função do seno. Elas estão sempre com essa defasagem de π sobre 2. Então, quando uma for máxima, a outra for mínima. Da mesma forma, quando a velocidade for máxima, a aceleração vai ser mínima, certo? Em função dessa defasagem entre as funções. Tranquilo? Beleza. Bom, você pode me perguntar, tranquilo, Nicolas, mas você falou de máximo e mínimo aí, quais são esses valores de máximo e mínimo? Bom, vamos olhar para a posição primeiro. A posição é A cosseno de ômega-t mais φ, certo? A minha função cosseno, ela tem os valores de máximo mais ou menos 1. Mais ou menos 1 é só em função do eixo que eu escolho. Mas o máximo que ela consegue assumir é 1 ou menos 1, certo? Então, é isso que vai reger o máximo da nossa função. A amplitude é constante, então o nosso x máximo é mais ou menos a amplitude. Tudo bem? Da mesma forma, a velocidade é menos ômega a seno. O seno também assume valores de máximo de mais ou menos 1. Então, a minha velocidade máxima vai ser mais ou menos ômega a. Tranquilo? Se a gente olhar para a aceleração, da mesma forma, a nossa aceleração vai ser mais ou menos ômega ao quadrado a. Tudo bem? Bom, para resumir, a gente pode ainda olhar onde ocorrem esses máximos e mínimos. Quando o meu x vale a, quando a minha posição for máxima, a minha velocidade vale 0 e a aceleração é máxima, certo? Por conta da defasagem que a gente já viu. Da mesma forma, quando o x for 0, a minha velocidade é máxima e minha aceleração vale 0. Então, fazendo essa tabelinha resumo aí, a gente tem a relação entre as posições de máximo e mínimo, certo? Quando o meu x é máximo, a minha aceleração também é máxima e a minha velocidade é mínima. E quando a minha velocidade é máxima, meu x e minha aceleração são mínimos. Tranquilo? Bom, então é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.